Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Você sabia que a mecânica de jogos pode ajudar a alavancar a sua empresa? A gamificação aplicada aos negócios é uma ótima estratégia para melhorar os resultados em diversas áreas, do marketing à gestão de pessoas. E quem fala mais sobre este assunto é o instrutor de curso da Assim, Leandro Dias Lourenço, designer, empreendedor e professor universitário. Olá, Leandro, bem-vindo ao Empreenda Assim. Olá, eu que agradeço o convite. Bom, para começar, o que é gamificação? A gamificação é uma técnica que envolve dinâmicas, mecânicas e elementos de jogos em um contexto de não jogo, ou seja, na vida real. O principal objetivo é engajar as pessoas para que mudem alguns comportamentos, com o propósito de alcançar resultados relacionados a objetivos específicos. Em geral, a gamificação oferece soluções criativas para muitos problemas e utiliza a diversão como componente básico nessa empreitada. A ideia atrelada a essa técnica é de aprender com jogos. Não estamos nos referindo à atividade lúdica, mas ao que ocorre nos bastidores dos jogos. E de que forma as empresas podem usar a mecânica de jogos? Bom, primeiramente eu preciso explicar quais são esses elementos que formam uma mecânica de jogo. Por exemplo, uma das mecânicas que todos os jogos podem ser utilizados e que as empresas podem utilizar de forma fácil dentro do seu escopo são o desenvolvimento de desafios. Por quê? Todo jogo desafia você a sempre buscar mais. Assim que você passa de fase, você passa aquele desafio, você sente aquela sensação de conquista. Passei de fase, conquistei algo. No trabalho, a gente vê que isso não ocorre de forma constante. Porque você sempre faz aquele trabalho rotineiro. Todo mês é o mesmo processo. Então, não tem desafios novos para que você possa ultrapassá-lo e sentir: nossa, bacana, conquistei tal atividade, agora vem a próxima, depois vem a seguinte. Nós precisamos estimular os nossos colaboradores e os desafios são fundamentais para essa questão. Outra mecânica é criar competição e colaboração. Não é aquela competição, por exemplo, como tinha antigamente, de você colocar uma plaquinha lá na parede, o maior vendedor, segundo e terceiro colocado. Não, é a competição saudável. Isso precisa ser muito bem estimulado e muito bem trabalhado. Por isso que é importante ter pessoas que realmente trabalham a gamificação para que isso, ao invés de ser colaborativo e uma competição saudável, acabe criando rivalidade entre as pessoas, mas que uma possa auxiliar a outra para que todos cresçam e com isso a empresa possa crescer junto. Outra mecânica fundamental é o feedback. O feedback é uma das questões que nós mais ouvimos nas nossas consultorias, que as pessoas sentem falta dentro da empresa. Normalmente as empresas não dão feedback para as pessoas. Algumas das reclamações que chegam até nós é até com relação ao próprio RH, que é o primeiro contato que normalmente nós temos para entrar dentro de uma empresa. Quantas pessoas fazem entrevistas e não recebem feedback nenhum, se foi bem, se foi mal. Simplesmente você não é chamado, passou um tempo, você deduz que você não passou no processo seletivo. Então isso é uma falha muito grande das empresas. Elas precisam se preocupar. Por quê? Não é porque nós estamos dentro de uma empresa que nós não vamos nos preocupar com as pessoas. O ativo mais importante das empresas hoje são as pessoas. Porque se você não tem pessoas capacitadas, pessoas comprometidas, pessoas motivadas, empresa nenhuma vai para frente. Outra mecânica bem bacana de ser utilizada é a aquisição de recursos. No jogo, por exemplo, quando eu passo de fase num jogo de guerra, eu ganho uma armadura nova para poder lutar contra o meu inimigo. Na nossa vida real, isso não acontece, mas as pessoas precisam dessa motivação. Então, a aquisição de recursos. Recurso não é simplesmente você dar um dinheiro para a pessoa, você comprar um carro para ela, pagar uma passagem. Não, às vezes o que a pessoa precisa, nesse momento que nós estamos passando, eu gostaria de ficar um tempo maior com os meus filhos. Tá todo mundo trabalhando remotamente, mas mesmo assim você acaba não tendo tempo, porque você fica 8, 10 horas ali na frente do computador e acaba não tendo tempo com a família.
Então são elementos às vezes muito simples, mas para isso você precisa entender quais são as necessidades dessas pessoas. Por isso que é muito importante. A gamificação ela trata as pessoas e não a empresa em si. Que a partir do momento que as pessoas estão motivadas, estão engajadas, ela automaticamente vai dar mais resultados, vai gerar mais resultado para a empresa. Outra mecânica bem interessante para as empresas trabalharem são as recompensas ou estados de vitória. Estado de vitória no jogo é quando, por exemplo, você tem aquela vitória épica, que você tem um jogo, existem vários jogos hoje em dia, principalmente os atuais de videogame, que você fica um mês para zerar o jogo, que a gente fala na linguagem de game. Zerar o jogo é você passar todas as fases, vencer o chefão, né? Falar chefão que na minha época, quando eu era adolescente, quando a gente jogava, chegar no chefão, vencer o chefão e conquistar aquela vitória épica. Você ficou um mês para conseguir aquela vitória. E por que no trabalho muitas vezes a gente não tem essa recompensa? Você fica ali um mês, 2 meses, de repente trabalhando numa atividade, conquista, chega, conseguiu todos os resultados esperados, e só que você não tem aquele retorno. Você não tem aquele estado de vitória épica que você fala, realmente valeu a pena, levanta a mão para cima e agradece a todos, né, da equipe, da empresa, gestores. Então nós precisamos utilizar esses elementos no nosso cotidiano. Só assim realmente nós vamos conseguir criar esse ciclo dentro do ambiente das empresas mais vantajoso para todos, tanto para as pessoas, quanto para os empresários, quanto para a empresa, quanto para a sociedade. Certo. E qual o primeiro passo para implementar a gamificação em uma empresa? Bom, para que a gamificação possa ser utilizada, é importantíssimo seguir alguns passos, porque ela precisa ser muito bem planejada, ela não pode ser feita de forma aleatória, senão ela não vai funcionar como previsto. Então, o primeiro passo que eu indico é o quê? A gamificação ela precisa ter um objetivo. Então, defina qual o objetivo dessa gamificação. Não existe gamificação sem um objetivo. O que você deseja com essa gamificação? É aumentar as vendas do seu produto? É engajar os colaboradores num treinamento? É fazer com que os seus colaboradores sejam mais assíduos nos treinamentos que a empresa oferece? Então, é bacana que esteja bem definido esses objetivos. Segundo ponto, delineie o comportamento-alvo. Qual é o comportamento que você deseja que as pessoas que vão participar dessa gamificação tenham? Você quer que elas se tornem pessoas mais criativas, pessoas mais inovadoras? Então, defina o comportamento que você quer. Descreva quem são os seus jogadores, quem são as pessoas que vão participar dessa gamificação. Então, é muito importante conhecer quem serão essas pessoas. Quarto passo, determine os desafios. Todo game, todo jogo possui alguns desafios. Então, determine quais serão esses desafios que serão impostos nessa gamificação que serão produzidos. Quinto passo, nunca se esqueça da diversão. A gamificação precisa ser algo prazeroso, para que a pessoa possa fazer de livre e espontânea vontade. A partir do momento que a pessoa participa de um processo gamificado, não por vontade própria, não é gamificação, ok? Então tem que tomar muito cuidado com esse elemento. E por último, é definir quais serão as ferramentas. Se você vai criar uma plataforma online para a pessoa utilizar, se você de repente vai fazer um tabuleiro, criar um tabuleiro para que você consiga gamificar alguns elementos, ou se é a forma como isso vai ser feito. Às vezes você não precisa realmente de uma plataforma, de um tabuleiro, você simplesmente precisa ter um treinamento que contemple todos esses 6 elementos que eu acabei de citar aqui. Bom, para finalizar, quais são os benefícios de usar a gamificação nos negócios? Bom, vou citar aqui alguns dos benefícios da gamificação nas empresas. Aumento da motivação dos funcionários, desenvolvimento de habilidades subjetivas, impacto positivo na produtividade dos colaboradores, otimização de processos, atração e fidelização de clientes, contribuição para a redução da rotatividade da equipe, ou seja, diminuição de turnover,
fortalecimento da cultura organizacional, redução do estresse na equipe, melhora da comunicação interna, aumento do engajamento nos treinamentos corporativos, reforço nos conhecimentos adquiridos nas atividades educativas, redução de alguns custos, coleta de dados estratégicos para melhoria nos treinamentos e melhora nos resultados das ações educativas. Espero que vocês tenham conseguido compreender o que é a gamificação, como ela pode ser utilizada e alguns dos seus elementos. Eu gostaria de falar que a gamificação é muito mais do que simplesmente utilizar jogos nas empresas. Eu vejo muitas empresas falando que utilizam o jogo para que os seus funcionários ampliem determinada atividade, como por exemplo, eu quero que o meu funcionário se torne mais criativo e para isso eu vou utilizar, por exemplo, eu trago um tabuleiro de xadrez, para que ele consiga mapear tudo que tem ali e dar uma aula de xadrez. Isso não é gamificação, tá? Isso é ensino baseado em jogo. A gamificação é a partir do momento que você entende o que está por trás do jogo e traz esses elementos para um contexto de não jogo, ou seja, para a vida real. Como que aquele elemento do xadrez, como que aquele elemento da dama, como que aquele elemento do jogo do Mario pode ser utilizado no cotidiano do dia a dia. Então precisa-se deixar muito claro essa questão, que a gamificação não é utilizar o jogo, porque você pode fazer um sistema gamificado e não utilizar jogo nenhum. Como você pode criar um sistema gamificado e fazer uso de um jogo que você desenvolveu, Você não precisa pegar um jogo pronto, porque você sabe as características que você precisa. Cada empresa tem a sua necessidade. Então não vai ser um jogo que vai servir para todas as empresas. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que está acontecendo aí, que eu tenho visto na internet. Muitas empresas falando que estão utilizando a gamificação de modo errôneo. Então é um alerta que eu deixo aqui para todos vocês. Leandro, obrigada pela participação no Empreenda Assim. Eu que agradeço o Empreenda Assim e até uma próxima oportunidade. Conversamos com o instrutor de curso da Assim, Leandro Dias Lourenço, designer, empreendedor e professor universitário. Ele falou sobre gamificação para alavancar resultados. Obrigada, associado, por acompanhar mais esta edição do Empreenda Assim. Até a próxima! Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.